Eu construí aquele navio e morri tentando salvar as pessoas. Essas foram as palavras aterrorizantes que saíram da boca de Jamie, um menino de apenas 5 anos, enquanto assistia um documentário sobre o Titanic. Seus olhos se encheram de lágrimas, suas mãos tremiam e ele continuou. Eu sou Thomas Andrews. Eu fiz o navio perfeito, mas não consegui salvar todo mundo. A mãe de Jamie, completamente em choque, viu seu filho pequeno entrar em pânico ao ver as imagens do naufrágio. Como uma criança tão jovem poderia ter uma reação emocional tão intensa sobre algo que aconteceu há mais de 100 anos? O que você está prestes a conhecer é um dos casos mais perturbadores de reencarnação já documentados. Uma história real que foi investigada pelo programa Ghost Inside My Child e que deixou especialistas em parapsicologia sem explicações. Thomas Andrews foi o genial designer do RMS Titanic, um homem que morreu aos 39 anos tentando salvar vidas durante o naufrágio em 1912. Mais de um século depois, um menino americano começou a manifestar memórias impossíveis. Memórias de uma vida que não era sua, de uma tragédia que ele jamais poderia ter vivido. Desde muito pequeno, Jamie demonstrava uma obsessão inexplicável com o Titanic. Não era uma curiosidade infantil normal. Era algo muito mais profundo e perturbador. Ele chorava quando via imagens do navio, falava sobre detalhes técnicos impossíveis para sua idade. E mais assustador ainda, ele se referia ao Titanic como meu navio e falava sobre os passageiros como se os conhecesse pessoalmente. Eu não consegui colocar botes suficientes, dizia chorando, com uma culpa que nenhuma criança deveria carregar. Mas foi durante uma visita ao Museu Marítimo que a mãe de Jamie teve a experiência mais assombrosa de sua vida. O menino de 5 anos olhou para uma maquete do Titanic e começou a apontar detalhes específicos com uma precisão que deixou os funcionários do museu em estado de choque. Aqui era a sala de máquinas. Ali ficavam as caldeiras principais, e essas escadas levavam para os camarotes de primeira classe, disse Jamie, como se estivesse dando uma aula de engenharia naval. A mãe ficou paralisada. Uma criança de 5 anos não tinha como saber essas informações técnicas, a não ser que ela realmente tivesse vivido dentro daquele navio. O mais perturbador foi quando Jamie começou a descrever os últimos momentos de Thomas Andrews. Com lágrimas nos olhos, ele contou: Eu estava no salão de fumar, checando os planos do navio uma última vez. O navio estava afundando e eu sabia que não tinha botes suficientes para todo mundo. Eu fiquei para ajudar as pessoas, mulheres e crianças primeiro. Os detalhes eram exatos. Testemunhas históricas realmente relataram que Thomas Andrews foi visto pela última vez no salão de fumar do Titanic, estudando os planos de construção enquanto o navio afundava. Como Jamie poderia saber disso? A família decidiu investigar mais profundamente. Eles descobriram que Thomas Andrews nasceu em 7 de fevereiro de 1873, na Irlanda do Norte. Era o designer-chefe do estaleiro Harland and Wolff, responsável pelo projeto do Titanic. Morreu aos 39 anos durante o naufrágio, em 15 de abril de 1912. Mas o que mais os assombrou foi descobrir que Jamie nasceu exatamente no aniversário da morte de Thomas Andrews, 15 de abril, 100 anos depois. Coincidência? O que aconteceu nas próximas semanas faria até os mais céticos questionarem essa possibilidade. A investigação da família tomou um rumo ainda mais perturbador quando eles decidiram testar Jamie de uma forma que nenhuma criança de 5 anos poderia passar. Colocaram diante dele dezenas de fotos antigas, misturando imagens do Titanic com outros navios da época. Sem hesitar, Jamie apontou imediatamente para as fotos corretas. Esse é meu navio. Essa é a ponte de comando onde eu trabalhava. E aqui é onde ficava meu escritório. Mas quando mostraram uma foto de Thomas Andrews,
algo extraordinário aconteceu. Jamie ficou em silêncio por longos segundos. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele sussurrou: "Esse sou eu. Eu era mais magro naquela época." O momento mais arrepiante veio durante uma sessão com um psicólogo infantil especializado em casos paranormais. Jamie foi colocado em um estado de relaxamento profundo e começou a falar com o sotaque irlandês de Thomas Andrews. Sua voz mudou completamente. "Meu nome é Thomas Andrews Jr. Nasci em Comber, County Down, Irlanda do Norte. Meu pai se chamava Thomas também e minha mãe era Eliza Peary." O psicólogo checou cada informação posteriormente. Todas estavam corretas. Jamie jamais havia estudado sobre a família Andrews, nunca havia ouvido falar da pequena cidade de Comber, e muito menos sobre os pais de Thomas. De onde vinham essas informações? Mas o teste definitivo estava por vir. A família conseguiu acesso aos planos originais do Titanic, desenhos técnicos guardados nos arquivos da White Star Line. Documentos que nem mesmo historiadores especializados tinham acesso fácil. Quando mostraram os blueprints para Jamie, ele imediatamente começou a apontar modificações que havia feito durante a construção. "Aqui eu mudei a espessura do casco. Essa parede eu reforcei. E aqui eu adicionei mais suportes." Engenheiros navais modernos confirmaram: todas as modificações mencionadas por Jamie realmente existiam nos planos finais. Algo impossível estava acontecendo diante dos olhos de todos. A revelação mais chocante veio quando Jamie começou a desenhar. Sem nenhum modelo ou referência, ele pegou lápis e papel e desenhou com precisão cirúrgica o layout interno do Titanic. Cada corredor, cada escada, cada cabine estava no lugar exato. Mas não eram desenhos de criança. Eram plantas arquitetônicas detalhadas que pareciam ter saído da prancheta de um engenheiro naval experiente. A sala de máquinas ficava aqui, os fornos das caldeiras aqui, e essa passagem secreta levava direto para o convés de emergência. Explicava Jamie enquanto desenhava, como se estivesse revisitando sua própria casa. O mais perturbador aconteceu quando ele desenhou algo que nenhum livro de história mencionava. Uma sala secreta no Titanic, que Thomas Andrews havia projetado como seu refúgio pessoal. "Eu ficava aqui quando precisava pensar sozinho. Ninguém mais sabia dessa sala", disse Jamie, desenhando um pequeno compartimento conectado ao seu escritório. Os pais ficaram céticos, até que um historiador naval consultado confirmou: registros recém-descobertos nos arquivos da Harland and Wolff realmente mencionavam um espaço privado de trabalho de Thomas Andrews, que nunca foi documentado publicamente. A criança havia revelado um segredo guardado há mais de um século. Mas foi durante uma simulação virtual do naufrágio que Jamie teve o colapso emocional mais intenso. Ao ver a recriação computadorizada dos últimos momentos do Titanic, ele entrou em pânico total. "Não, eu preciso voltar! Tem gente ainda lá dentro!" gritava desesperadamente, tentando entrar na tela do computador. "Eu prometi para a Sra. Widener que ia salvar seu filho. Eu prometi." Sua mãe o abraçou, tentando acalmá-lo, mas Jamie continuava soluçando. "Eu não consegui salvar todo mundo. Foi culpa minha. Eu fiz o navio, mas não fiz botes suficientes." A culpa centenária de Thomas Andrews parecia estar consumindo a alma de uma criança inocente. A situação se tornou ainda mais bizarra quando Jamie começou a recitar nomes de passageiros do Titanic como se fossem velhos amigos. O coronel Gracie era um homem muito educado. A senhora Brown, aquela que chamam de Molly, era corajosa demais. E o capitão Smith, coitado, ele confiava tanto no navio. Ele falava sobre essas pessoas com uma intimidade emocional impossível para uma criança. Mas quando mencionava as vítimas, algo devastador acontecia. O pequeno Lorraine Allison. Ela tinha apenas 2 anos. Eu não consegui salvá-la.
dizia chorando compulsivamente, como se revivesse a tragédia. O mais assombroso foi quando Jamie revelou conversas privadas que teriam acontecido entre Thomas Andrews e outros tripulantes nas últimas horas do naufrágio. O capitão Smith me perguntou quanto tempo tínhamos. Eu disse, 1 hora, talvez 1 hora e meia no máximo. Ele ficou em silêncio e depois me agradeceu pela honestidade. Historiadores navais ficaram perplexos. Essa conversa específica entre Andrews e Smith só foi mencionada em um depoimento obscuro de um sobrevivente, enterrado nos arquivos do Inquérito Britânico de 1912. Um documento que jamais foi publicado em livros populares ou documentários. Como uma criança americana poderia conhecer esse diálogo íntimo? Especialistas em reencarnação da Universidade da Virgínia foram chamados para investigar o caso. O Dr. Jim Tucker, sucessor do famoso Dr. Ian Stevenson, ficou impressionado com a quantidade de detalhes verificáveis que Jamie apresentava. Em 40 anos estudando casos de reencarnação, raramente viu uma criança com tantas memórias específicas e emocionalmente carregadas, declarou Tucker. Eles submeteram Jamie a testes rigorosos de memória, personalidade e até análises neurológicas. Todos os resultados apontavam para algo cientificamente inexplicável. Aquela criança realmente parecia carregar as memórias e traumas emocionais de Thomas Andrews. Durante as sessões terapêuticas, Jamie começou a manifestar conhecimentos técnicos sobre construção naval que deixaram engenheiros perplexos. Ele explicava com detalhes como funcionava o sistema de compartimentos estanques do Titanic. O navio podia sobreviver se 4 compartimentos se enchessem de água. Mas o iceberg rasgou 5, então não tinha salvação. Uma criança de 5 anos descrevia princípios de engenharia que engenheiros navais levam anos para aprender. Eu calculei errado a resistência do aço nas baixas temperaturas do Atlântico Norte. Se eu soubesse, teria usado um aço diferente. Dizia com uma tristeza profunda que partia corações. O fenômeno mais inexplicável aconteceu quando levaram Jamie para visitar os destroços do Titanic através de realidade virtual. Ao mergulhar virtualmente no navio afundado, ele navegou pelos corredores submersos como se conhecesse cada centímetro. Minha cabine era por aqui. O salão de fumo ficava nesta direção. Ele guiava os exploradores virtuais com precisão absoluta, até chegar ao que restava do salão onde Thomas Andrews foi visto pela última vez. Ali, Jamie teve uma crise de pânico devastadora. Eu estava sentado bem aqui, olhando o relógio. Eram 2:05 da manhã. Eu sabia que tinha apenas alguns minutos. Suas descrições coincidiam exatamente com os relatos históricos das últimas testemunhas que viram Andrews vivo. Mas foi quando uma equipe de documentaristas decidiu confrontar Jamie com evidências contraditórias que o caso tomou uma virada surreal. Mostraram para ele uma foto alterada do Titanic, com detalhes propositalmente errados. Jamie imediatamente identificou cada erro. Isso está errado? As chaminés não tinham essa inclinação. Os botes salva-vidas não ficavam nessa posição. E essa cor do casco está completamente fora do padrão da White Star Line. Sua reação foi quase agressiva, como se estivessem insultando sua obra-prima. A equipe ficou sem palavras. Como uma criança poderia ter esse nível de conhecimento técnico e esse apego emocional a detalhes que nem especialistas notaram imediatamente? A investigação atingiu seu ponto mais dramático quando psicólogos descobriram que Jamie tinha fobias extremamente específicas que não faziam sentido para uma criança. Ele entrava em pânico total ao ouvir sirenes de navio, se recusava a tomar banho em banheiras, porque lembrava dos compartimentos se enchendo de água, e tinha pesadelos recorrentes com água gelada. Mamãe, eu sonhei de novo que estava afundando no mar escuro e frio, e tinha pessoas gritando por ajuda, mas eu não conseguia nadar até elas.
relatava entre lágrimas. Esses traumas psicológicos não tinham explicação na vida de Jamie, mas faziam sentido perfeito se fossem memórias residuais de Thomas Andrews. O caso ganhou uma dimensão ainda mais misteriosa quando descobriram que Jamie tinha habilidades artísticas inexplicáveis. Sem nunca ter tido aulas de desenho técnico, ele criava plantas arquitetônicas perfeitas de navios que nunca existiram, mas seguiam exatamente os padrões de design da época de Andrews. Este navio seria mais seguro que o Titanic. Olha, eu coloquei mais botes salva-vidas aqui e fiz os compartimentos estanques mais altos, explicava enquanto desenhava projetos que engenheiros modernos consideraram tecnicamente viáveis e inovadores. Era como se Thomas Andrews estivesse usando o corpo de Jamie para completar projetos que a morte interrompeu. Especialistas em paranormal fizeram uma descoberta assombrosa ao analisar os desenhos de Jamie. Muitos dos melhoramentos que ele sugeria para tornar navios mais seguros eram exatamente as modificações que foram implementadas na construção naval após o desastre do Titanic. Regulamentações sobre quantidade de botes salva-vidas, altura dos compartimentos estanques, sistemas de comunicação de emergência, tudo estava nos desenhos da criança. É como se ele tivesse aprendido com o próprio erro e agora quisesse corrigir o que deu errado há mais de um século, comentou um dos pesquisadores. Durante uma sessão de hipnose regressiva, algo extraordinário aconteceu que mudaria para sempre a percepção sobre reencarnação. Jamie, em transe profundo, começou a falar em gaélico irlandês antigo, um dialeto que nem mesmo linguistas modernos dominam completamente. Tame ansel fos, nilme marb. Eu ainda estou aqui. Eu não estou morto. Murmurava com o sotaque característico do condado de Down. O mais chocante, análises linguísticas confirmaram que ele estava usando expressões e pronúncias específicas da região natal de Thomas Andrews, no início do século XX. Uma criança americana falando um dialeto irlandês que praticamente desapareceu há décadas. A família recebeu uma ligação que os deixou sem fôlego. Um descendente direto de Thomas Andrews, morando na Irlanda, havia assistido ao documentário sobre Jamie e queria conhecê-lo pessoalmente. Meu bisavô era primo de Thomas. Nossa família guarda cartas e objetos pessoais dele que nunca foram tornados públicos, explicou o irlandês. Durante o encontro virtual, ele mostrou fotografias íntimas da família Andrews. A reação de Jamie foi devastadora. "Tio William! É o tio William!" gritou emocionado, reconhecendo um homem nas fotos antigas. "Ele me ensinou a pescar no rio Comber quando eu era pequeno." O descendente ficou em choque. Aquelas fotografias nunca haviam sido publicadas, e William Andrews era realmente tio de Thomas. A revelação final veio quando o irlandês mostrou um objeto que nunca saiu da família. O relógio de bolso pessoal de Thomas Andrews, encontrado entre seus pertences após a tragédia. Quando Jamie viu o relógio, teve uma reação física imediata. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele começou a suar frio e entrou num estado de transe espontâneo. Era 2:05. Eu estava olhando para ele. Sabia que tinha apenas alguns minutos. Pensei na minha esposa Helen e na minha filha Elizabeth. Ele relatava os últimos momentos de Andrews com uma precisão emocional que fez todos os presentes chorarem. O tempo exato coincidiu com estimativas históricas de quando Andrews foi visto vivo pela última vez. A conexão entre passado e presente nunca havia sido tão visceral e real. A descoberta, que abalaria todas as teorias científicas, aconteceu quando pesquisadores decidiram fazer um teste de DNA comportamental. Jamie foi colocado em situações idênticas às que Thomas Andrews enfrentava no trabalho. Problemas de engenharia naval, decisões de design, cálculos estruturais. Sua abordagem para resolver cada problema era idêntica aos métodos documentados de Andrews em seus diários pessoais.
Ele pensava exatamente como Thomas pensava, usava os mesmos processos mentais, chegava às mesmas conclusões técnicas. Eu sempre começo calculando o peso do casco, depois a distribuição das caldeiras. É assim que meu cérebro funciona, explicava Jamie, replicando perfeitamente a metodologia de trabalho de Andrews, documentada em arquivos da Harland and Wolff. Durante uma visita ao local onde o Titanic foi construído, em Belfast, Jamie teve a experiência mais intensa de todas. Ao pisar no estaleiro centenário, ele entrou num estado alterado de consciência e começou a caminhar diretamente para locais específicos. Aqui era minha oficina. Ali ficava a mesa de desenho onde eu projetei o navio. E neste ponto exato, eu vi o Titanic pela primeira vez completamente montado. Dizia enquanto guiava a família por lugares que não existiam mais há décadas. Guias turísticos locais ficaram perplexos. Jamie estava descrevendo a configuração exata do estaleiro de 1912, baseada em plantas arquitetônicas que só historiadores especializados conheciam. O momento mais emocionante foi quando Jamie se dirigiu espontaneamente ao memorial de Thomas Andrews, em Belfast. Ao ver a estátua, ele não mostrou surpresa ou curiosidade como uma criança normal faria. Em vez disso, ficou em silêncio respeitoso, como alguém visitando seu próprio túmulo. Depois de longos minutos, sussurrou: Helen e Elizabeth. Eu sinto tanto a falta delas. Eram os nomes da esposa e filha de Thomas Andrews. Sem nenhum estímulo externo, Jamie havia acessado as memórias emocionais mais íntimas de Andrews, o amor por sua família, que ele deixou para trás naquela noite fatídica de abril de 1912. Lágrimas escorriam pelo rosto da criança enquanto ela murmurava: Eu preciso voltar para casa. Eu preciso dizer para elas que eu as amo. O caso de Jamie ganhou notoriedade mundial quando ele apareceu no programa The Ghost Inside My Child, do canal Biography Channel, onde crianças com supostas memórias de vidas passadas são entrevistadas. Durante a gravação, Jamie impressionou a equipe de produção ao corrigir erros históricos no roteiro e fornecer detalhes sobre o Titanic que nem os próprios pesquisadores do programa conheciam. Nunca vimos uma criança com tantas informações verificáveis sobre uma vida passada, comentou a produtora executiva. Hoje, aos 12 anos, Jamie ainda carrega as memórias de Thomas Andrews, mas de forma mais equilibrada. Terapeutas especializados em casos de reencarnação o ajudaram a processar os traumas emocionais de sua vida passada. Ele continua desenhando navios, mas agora com a alegria natural de uma criança, não mais com o peso da culpa centenária. Eu entendo agora que não foi minha culpa. Eu fiz o melhor que pude com o conhecimento que tinha na época, diz Jamie, demonstrando uma maturidade emocional impressionante para sua idade atual. A família decidiu criar uma fundação em memória de Thomas Andrews, focada na segurança marítima e educação sobre o Titanic. Jamie participa ativamente, compartilhando suas memórias únicas com historiadores e engenheiros navais. Suas contribuições já resultaram em novas teorias sobre o naufrágio e melhorias em protocolos de segurança naval modernos. Talvez por isso eu voltei, para ajudar a tornar os mares mais seguros, reflete Jamie com sabedoria além de seus anos. O caso foi documentado pelo Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, especialista mundial em reencarnação infantil, e publicado em revistas científicas de paranormalidade. Além da aparição no The Ghost Inside My Child, o caso também foi featured em documentários do Discovery Channel e National Geographic. Céticos continuam buscando explicações convencionais, mas nenhuma hipótese conseguiu explicar adequadamente a quantidade massiva de informações técnicas, emocionais e históricas específicas que Jamie demonstrou desde os 2 anos de idade. Independentemente de suas crenças sobre vida após a morte, o caso de Jamie nos faz questionar os limites da consciência humana e a possibilidade de que certas memórias transcendam a morte física.
Thomas Andrews pode ter encontrado paz através de Jamie e talvez tenha completado sua missão: garantir que tragédias como o Titanic nunca mais aconteçam por negligência humana. Fontes: o programa de TV The Ghost Inside My Child, Biography Channel, Dr. Jim Tucker, Universidade da Virgínia, arquivos Harland and Wolff, testemunhos familiares, documentação psicológica especializada. Mais detalhes e referências completas você encontrará na descrição do vídeo. Este foi mais um caso extraordinário que desafia nossa compreensão sobre a continuidade da consciência. O que você pensa sobre essa história? Acredita que Jamie realmente é a reencarnação de Thomas Andrews? Ou existe alguma explicação científica convencional? Compartilhe suas reflexões nos comentários e venha fazer parte do nosso grupo Círculo das Vidas, um espaço dedicado a discussões respeitosas sobre reencarnação, espiritualidade e mistérios da consciência humana. Sinta-se à vontade para interagir e compartilhar suas próprias experiências, sempre lembrando que nosso grupo prioriza o diálogo construtivo e respeitoso entre todos os participantes.